Olá, meus amigos! Vamos falar sobre o seguinte tema: por que realizar uma cirurgia parcial de tireoide? Então, qual o objetivo de eu fazer uma cirurgia parcial ao invés de eu fazer uma tireoidectomia total, que é tirar a tireoide total? Na cabeça do paciente, ele pensa da seguinte forma: eu vou tirar logo é tudo que eu já resolvo o meu problema. Te acalma, pequeno gafanhoto, as coisas não são assim. Fica aí nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, quando a gente fala de câncer de tireoide, aqui eu vou falar de câncer de tireoide, eu vou falar de cirurgia de tireoide, tanto total quanto parcial relacionada ao câncer de tireoide. Não estou falando de outro tipo de indicação. Quando a gente fala de câncer de tireoide, pessoal, uma coisa que eu repito aqui todo santo dia: o câncer de tireoide, na imensa maioria das vezes, o índice de cura é extremamente alto. E além de ser extremamente alto, quanto mais estudos saem relacionados ao câncer de tireoide, mais vem indicações de que nós temos que ser menos agressivos no tratamento do câncer de tireoide, porque a gente sabe que a imensa maioria dos cânceres vão ter um comportamento tranquilo. Caso cresçam, vão crescer de forma lenta, com um baixíssimo potencial de morte, de mortalidade. Então, quando a gente vai realizar uma cirurgia, é claro que a gente tem que levar isso em consideração. Porque às vezes a pessoa fala assim: se for operar, tira logo tudo, como se fosse a coisa mais simples do mundo. E geralmente quem fala isso é quem não trabalha com cirurgia. Por quê? Quando você faz uma cirurgia, se você pegar um bom cirurgião, na imensa maioria das vezes, você não vai ter problema. Mas operar também dá problema. Operar também tem complicações. Inclusive, tem complicações que podem piorar a qualidade de vida do paciente muito mais do que fazer uma cirurgia parcial ou até mesmo ficar com um tipo de câncer de tireoide extremamente pequeno que foi investigado antes do tempo e que nem tinha indicação de cirurgia. Porque às vezes o paciente ele tem um nódulo, um câncer de tireoide muito pequenininho, nem tinha indicação de fazer a punção, mas por algum motivo foram lá, pediram a punção, diagnosticaram um câncer de tireoide, aquele paciente já não consegue conviver com aquele resultado e acaba evoluindo para a cirurgia sem que naquele momento tivesse a necessidade real. Agora é a hora que eu peço: se esse conteúdo estiver sendo útil, considere a possibilidade de se inscrever. Eu sei que a gente está assistindo, nem se toca, mas faz isso agora que eu estou pedindo. Isso ajuda muito a gente que é produtor de conteúdo. Um forte abraço, vamos voltar para o teu vídeo. E aí a pessoa pensa: mas eu tava com câncer de tireoide, tinha que operar. Não necessariamente, porque às vezes se você faz a cirurgia, você pode ter um decréscimo na qualidade de vida. Em que situações? Quando a gente vai fazer a cirurgia da tireoide, além do nervo da voz, que ele passa debaixo da tireoide, tanto de um lado quanto do outro, tem as paratireoides. Paratireoides são glândulas bem pequenininhas que ficam na parte de trás da tireoide. E elas produzem um hormônio, que é o hormônio PTH. E o que esse hormônio faz? Ele controla o cálcio no seu corpo. Então é ele que controla o metabolismo do cálcio. Se esse PTH ficar baixo, o cálcio baixa, porque não tem mais controle, e o paciente começa a sentir tudo que é sintoma relacionado ao cálcio baixo. Ele começa a ter formigamento, ele começa a ter cãibra, o paciente pode ter a boca entortando por causa da falta do cálcio, pode ter fraqueza muscular e, em casos graves, pode ter até convulsão. E essas glândulas paratireoides que controlam esse PTH são 4, na maioria das vezes. Tem 2 de um lado e tem 2 de outro. Quando você vai fazer a cirurgia, o cirurgião obrigatoriamente tem que deixar essas 4 paratireoides no pescoço do paciente. A gente não pode tirar, elas têm que ficar lá. Mas elas são tão delicadas e a vascularização dela é tão delicada que mesmo que o cirurgião faça um trabalho perfeito, existem situações em que ela vai parar de funcionar.
por causa da manipulação cirúrgica, porque os vasos sanguíneos trombosam, perdem a capacidade de vascularizar a glândula e ela para de funcionar. E aquele paciente começa a precisar tomar cálcio por resto da vida. Não só cálcio, mas também vitamina D, um tipo específico de vitamina D. E aí aquelas pessoas mais pragmáticas, elas pensam, o que tem tomar um comprimido de cálcio? E aí é que é a questão. A gente não sabe se vai ser um comprimido de cálcio. Tem pacientes que vivem muito bem tomando um comprimido de cálcio, mas tem pacientes que precisam tomar 10 comprimidos de cálcio, 14 comprimidos de cálcio no dia, além da vitamina D, o calcitriol, que é um tipo de vitamina D específica que não é barata. Então, se o paciente mora numa região que ele não consegue pegar isso numa farmácia de alto custo do SUS, ele vai ter um custo adicional grande na sua despesa mensal, por causa dessas medicações. Às vezes, esse monte de comprimido que o paciente tem que tomar, ainda assim ele continua com sintomas. Existem situações que o paciente vai tomar esse monte de medicação e começa a não se dar bem com as medicações, porque o cálcio começa a gerar gastrite, começa a gerar dor no estômago, ele começa a ter diarreia, e aquilo tudo vai complicando e piorando muito a qualidade de vida daquele paciente, por causa de um procedimento que fizeram além da necessidade. Vocês entenderam? E isso daqui eu estou discutindo com vocês porque se o paciente tem a indicação de fazer a tireoidectomia total, bom, paciência, ele tem que fazer a tireoidectomia total. Mas quando existe a possibilidade de fazer uma cirurgia parcial, ou quando existe a possibilidade de não operar, quando a gente fala esse tipo de coisa para o paciente, a gente está pensando nisso. A gente está pensando em diminuir a possibilidade desse paciente ter decréscimo na sua qualidade de vida relacionada ao procedimento cirúrgico. A maioria das pessoas se dá muito bem, mas tem muita gente que cai sim e cai muito a qualidade de vida. A outra questão, pessoal, é que o nervo da voz, que também pode alterar a voz com uma cirurgia de tireoide, se você faz a cirurgia de um só lado, você manipula apenas um nervo. Então você diminui muito a possibilidade de você ter complicações relacionadas a esse nervo. Então, quando a gente fala de modo geral da cirurgia do câncer de tireoide, a gente sempre desintensifica o tratamento, a gente desintensifica a agressividade do tratamento, porque a gente prioriza principalmente a qualidade de vida desse paciente, justamente pelo fato da gente saber que essa doença, na imensa maioria das vezes, a gente vai conseguir curar, e a gente tem essa possibilidade de ser menos agressivo, e caso por um acaso essa doença se mostre com uma agressividade maior do que a outra maioria dos casos, a gente passa a agir também de forma mais agressiva, sempre dosando. Por quê? Porque a cirurgia, pessoal, ela é unidirecional. Então, depois que você faz, depois que você tem uma complicação, ela é permanente. Você não pode chegar lá no consultório do médico, doutor, não gostei do resultado dessa cirurgia, não, devolve. Não existe. É unidirecional. Fez, complicou, acabou. Por isso é que tem que pensar muito antes de decidir esse tipo de conduta. Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um forte abraço no coração de vocês. Fiquem com Deus, se afastem de pessoas tóxicas e aproveitem a vida com quem faz bem para você. Fui!